Olá, bom dia, amados, queridos, tudo bom? Feliz sexta-feira. Hoje, sexta-feira, dia 23 de agosto de 2024. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Linha, Simone, Keiliane, Rosilene, Elson, Igor, Carolzinha, Rodrigo, Rosângela, Lívia. Bom dia, queridos, sejam todos bem-vindos aqui na live. Amados, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia, um dia que aparentemente você pode estar achando que vai ser comum, grandes coisas podem acontecer, o extraordinário, o sobrenatural pode acontecer, e ele acontece em dias comuns. Eleve aí a sua expectativa e a sua perspectiva para coisas boas, para coisas alegres. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor sexta-feira das nossas vidas até então. Que essa seja uma sexta-feira de milagre, de alegria, de bênçãos. Uma sexta-feira onde a gente mira no nosso Senhor Jesus, se agarra no nosso Senhor Jesus. De repente você pode estar aí pensando, a montanha é alta, mas com Jesus nós podemos. De repente você está pensando, o milagre precisa acontecer. E você pode dizer, com Jesus eu posso. De repente você pode estar aí pensando, meu Deus, como é que eu vou sair dessa situação? Lembre-se sempre, Jesus tem a saída, Ele é a porta, Ele sabe como fazer, do jeito que fazer. Continue crendo no milagre. Não desista, amados. Não jogue a toalha, né? Continue, persista, insista, vá, busque, faça a sua parte. E pode ter certeza que Deus vai fazer a parte dele. Amados, queridos, preciosos, nós vamos falar sobre a sabedoria do silêncio. Nós vamos falar sobre Provérbios 23:9, aproveitando o gancho, né, amados? Que todos os dias a gente possa ler e meditar na sabedoria do livro de Provérbios. E hoje é dia 23. E nós vamos falar sobre Provérbios 23:9. Seria muito bom, amados, se vocês lessem um capítulo de provérbios por dia. Agosto são 31 dias, são 31 provérbios. Você tem a oportunidade maravilhosa de meditar, refletir e deixar aquela sabedoria que você encontra, que nós encontramos em provérbios, entrar dentro de você. Vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. E vamos conversar com o nosso Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, tudo bom, Isa? Rogério, Dai, Amanda, Angélica, Bruna. Bom dia, queridos, bom dia. Priscila, Cu. Vamos conversar com Deus. Pai querido, Pai amado. Nosso Pai, Paizinho, Pai de amor. Muito obrigada por esse dia maravilhoso e abençoado que está começando agora. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos que o Senhor ouça, Pai, não apenas o som que sai da nossa boca, mas, acima de tudo, o som do nosso coração, Pai. Gratos, Pai, por todas as circunstâncias, Pai. Gratos pela oportunidade de ficarmos mais perto do Senhor. Gratos pela oportunidade, Pai, de orarmos por um milagre. Gratos pela oportunidade de ver o milagre acontecendo nas nossas vidas. Gratos, Pai, pela oportunidade, Pai, de ter um relacionamento sincero, verdadeiro com o Senhor. Nós recebemos, Pai, a sua misericórdia, que se renova a cada manhã. Obrigada pelo seu perdão, pelo seu amor, pela sua bondade. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias. E nós te agradecemos, Pai, porque muitas vezes nós temos uma tendência a falar. E hoje nós vamos ver nessa palavra, Pai, como o silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Como o silêncio muitas vezes é a atitude mais sábia, inteligente que nós podemos ter. Como o silêncio muitas vezes, Pai, é a melhor flecha que nós podemos lançar, Pai, contra aqueles que estão falando algo, seja sobre nós, seja sobre pessoas que nós amamos e queremos bem. O silêncio é um poderoso, Pai, um poderoso aliado, e que a gente tenha esse discernimento
e que a gente aprenda a usá-la com grande sabedoria. Pai, obrigada por guardar e proteger as nossas vidas. Obrigada pelos seus anjos que estão acampados ao nosso redor. Obrigada por abençoar e guardar a nossa saída, a nossa chegada desde agora e para sempre. Nós também te damos graça, Pai, porque o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Nós te agradecemos porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E nós tomamos posse, Pai, da sua palavra hoje mesmo, Pai, que diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para o bem daqueles que te amam. Pai, que palavra que nos renova, nos dá força, nos dá alegria, nos dá vigor. Nós cremos que o Senhor já preparou um plano perfeito para nós, Pai. Ajude-nos a viver sobre esse plano, Pai. Andar nesse plano, Pai. Nós queremos viver a sua vontade para as nossas vidas, Pai, porque sabemos que somente ela é boa, agradável e perfeita. E nós queremos experimentar e comprovar, Pai, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que a gente não se amolde ao padrão desse mundo por nada nem ninguém, Pai, mas que a gente renove a nossa mente, Pai, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito que habita em nós e nos lembra de todas as coisas e nos ensina todas as coisas. Que maravilhoso é saber que a gente pode orar, clamar ao Senhor e que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor inclina os seus ouvidos para a gente, que o Senhor responde às nossas orações. Obrigada, Pai. Nós entregamos a nossa vida e nosso dia em Suas mãos e descansamos na mais absoluta certeza de que o melhor vai acontecer nas nossas vidas hoje. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. E toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, Ed, Japa, bom dia, Lipe. Sejam bem-vindos aqui na live. Amados, queridos, preciosos, mais uma vez dizendo, nós vamos hoje falar então sobre Provérbios 23:9, a importância, a sabedoria que a gente encontra no silêncio. Eu vou ler o Provérbios 23 todo, aproveitando o gancho, né, amados? Como eu disse agora há pouco, que hoje é dia 23, vamos ler Provérbios 23 todo. E depois, eu recomendo, amados, que todos vocês tirem um tempinho, amados, um tempinho para ler e meditar nas Sagradas Escrituras. Veja o que você vai encontrar, o que Deus vai dizer ao seu coração. Quando você lê e medita, o Senhor sempre fala com a gente, amados. E veja o que Ele vai falar ao seu coração quando você lê e meditar no Provérbios 23. Quando você se assentar para uma refeição com uma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca à sua própria garganta se tiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que ele oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Nosso versículo de hoje, 23:9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança.
Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais, de quem são as tristezas, e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho, quando este está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas dos mastros e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que eu possa beber? Mais uma vez. É um ciclo, né, amados? É um ciclo. Mas veja que poder, né, amados? Tão poderoso aqui, Provérbios 23, que nos ensina tantas coisas. Inclusive, amados, nos ensina a não contemplar a riqueza. Lembrando sempre, amados, que a gente sabe que a Bíblia já nos ensina que riqueza e honra vem do Senhor, vem de Deus. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, aqueles que correm atrás disso, aqueles que esgotam suas forças atrás disso, aquelas pessoas que só pensam nisso, aquelas pessoas que estão colocando essa busca por riqueza no lugar de Deus, assim como a gente vê aqui também o castigo, a impiedade, a gente vê também aqui aqueles que estão bebendo, estão colocando ídolos no lugar de Deus, estão colocando a esperança em outras coisas que não em Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina, amados, a todo momento, a todo instante, é buscar, em primeiro lugar, o nosso Deus. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe do que a gente precisa. Mas muitas vezes nós estamos distraídos e buscando coisas demais, correndo atrás e fazendo cálculos e vendo como é que pode acontecer, como é que a gente pode fazer aquilo ali. E entra ali naquele ciclo. Entra dia, entra semana, sai semana, entra mês, sai mês, e fica ali tudo andando em círculo, não em ciclo, e as coisas não rompem, e as coisas não acontecem, porque muitas vezes, ou podem até, às vezes, acontecer também, amados, mas precisamos parar e refletir de que maneira a gente quer que aconteça, na força do nosso braço, do nosso jeito, sem Deus estar ali com a gente naquele negócio. Ou nós queremos que aconteçam com a bênção de Deus, do jeito certo, na maneira certa. E a gente sabe que aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que pedem com fé, sabe, crendo que já recebeu, assim como Jesus nos ensina, tudo que você pedir em oração, crendo que já aconteceu, assim sucederá, assim vai acontecer. Então, quanto mais fé, quanto mais a gente pede para Deus, quanto mais a gente crê no poder de Deus para nos abençoar com aquilo que a gente está pedindo, com aquilo que a gente está precisando, com aquilo que a gente está ali clamando a Ele, com aquilo que de repente está tentando roubar a nossa paz, as coisas vão acontecendo.
E, amados, a gente nunca pode dizer, quando a gente lê e medita na Bíblia, que a gente não sabia. A gente não sabia sim, especialmente em Provérbios, amados. Nós temos sábios conselhos para a nossa vida. Ai, não sabia, nossa, o que aconteceu? Tá aqui no nosso manual. Nós vamos, dito isso, amados, aqui nós vemos da importância da gente prestar atenção quando vai na casa de alguém que tem inveja, que vai dizer come e beba, mas a pessoa só está ali fazendo os cálculos por dentro do que vai gastar com você, de quando você, se estiver assentado com alguém, para você prestar atenção naquilo que você está, com uma autoridade, para você prestar atenção naquilo que você está comendo. A gente vê aqui o conselho sobre não esgotar as forças correndo atrás de riquezas, que a gente precisa, amados, buscar sempre, em primeiro lugar, o nosso Deus. A gente vai ver aqui também sobre a importância da gente disciplinar e ser disciplinado também, né, amados? Nós, com certeza, quando éramos crianças, fomos disciplinados. A gente sabe que a disciplina é importante, sim. Deus nos diz também que Ele nos disciplina. E a gente sabe que os nossos pais também nos disciplinam e nós também podemos disciplinar as outras pessoas, né, amados? Nós podemos ajudar as outras pessoas, mostrar o caminho que é o certo, que é o correto. E, amados, muitas vezes a disciplina, quando a gente está passando, embora a Bíblia também nos diga isso, né? Que quando estamos passando por ela, muitas vezes não é motivo de alegria, mas depois a gente vai ver como foi importante a gente passar para aquela disciplina. E quando nós temos essa disciplina, quando nós temos esses limites, nós sabemos que somos amados. Muitas vezes a gente vê crianças fazendo tudo para chamar a atenção dos seus pais. Na verdade, o que ela quer é ser disciplinada, porque disciplina é uma das formas de amor. É uma condução, é uma instrução, é dizer eu te quero bem, então eu coloco esse limite para você. Eu te amo tanto que eu coloco esse limite aqui para você. A gente vê também, amados, muitas outras palavras aqui poderosas e conselhos na Bíblia sobre não se encharcar de vinho, sobre a gente dar o nosso coração para Deus, manter os nossos olhos nele, para a gente se afastar, né, amados? Se afastar de prostituta, que é uma cova profunda, que pode causar aí uma destruição. A gente sabe que muitas vezes acaba acontecendo isso, né, amados? Com pessoas que vão aí por esse caminho e acabam, como diz aqui, como assaltante, ela fica de tocar e multiplica entre os homens os infiéis. Que a gente seja fiel em tudo que a gente faz, fiel em tudo que a gente se propõe a fazer com o nosso Deus, que a gente olhe para Deus, tenha fidelidade com Ele, com as pessoas que nos cercam, com as pessoas que nos rodeiam. E, dito tudo isso, nós vamos focar no nosso Provérbios 23, versículo 9. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Sabe, amados, muitas vezes nós queremos impor as nossas palavras. Alguém diz alguma coisa, a gente quer vencer na força do nosso argumento, dos nossos super argumentos que muitas vezes a gente pensa que tem. A gente quer falar. Mas a Bíblia nos ensina, amados, claramente a melhor maneira, muitas vezes, de lidar com a situação. Então não vale a pena conversar com um tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Sabe aquela pessoa que você tenta falar, que você tenta aconselhar, mas você vê que as palavras entram por um ouvido e saem por outro, que a pessoa não está dando o menor valor ao que você está falando, que a pessoa não está nem aí para o que você está dizendo, que a pessoa simplesmente quer fazer do jeito dela, da maneira dela, quer impor a vontade dela. Então veja que não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza, ele não está nem ouvindo aquilo que você está dizendo, aquilo que eu estou dizendo. Então muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Muitas vezes o silêncio, amados, para determinadas pessoas, para determinadas conversas, é a melhor coisa que você pode fazer. Saber silenciar. E isso é um grande desafio, né, amados? Especialmente para pessoas que gostam de falar. Eu gosto de falar. E é um desafio, muitas vezes, entender que é o momento de ficar quieto, é o momento de silenciar. E é o momento também de ouvir, né, amados? Muitas vezes nós estamos nos precipitando demais para falar. Nós não estamos quietos ouvindo, lembrando sempre que nós temos 2 ouvidos e uma boca, e isso tem uma razão de ser, né, amados? Nós precisamos ouvir mais. Mas é natural, especialmente quem tem ansiedade, quem fica ali aflito, quem tem ali uma necessidade de falar, de impor as suas palavras. Às vezes a gente sai atropelando, a pessoa fala A, a gente acha que sabe o que a outra pessoa vai dizer.
A gente nem sabe se é aquilo mesmo. A pessoa fala A, a gente não, então. Então a gente precisa prestar atenção, vigiar as nossas palavras, vigiar aquilo que o outro está dizendo, uma conversa, um diálogo, um fala, o outro ouve, um fala, o outro ouve, um fala, o outro ouve. E a gente muitas vezes está ali querendo só falar. Que a gente preste atenção todos os dias em como vem sendo as nossas conversas. E com certeza, amados, eu tenho certeza que já aconteceu isso com vocês também. Vocês estavam em alguma conversa e você quis falar, você quis expressar a sua opinião, falar o que você pensa sobre determinado assunto, mas você viu que aquilo ali não estava dando liga, não valia a pena, e você ficou pensando depois, pra quê? Pra quê? Pra quê? Era só ter ficado quieto, era só ter ficado ali em silêncio, porque o silêncio é a melhor resposta. Muitas vezes o silêncio é uma grande fonte de sabedoria. O silêncio diz muito e o silêncio também é uma grande resposta, amados. O silêncio, às vezes você tá ali, ai, será que vai ser? Será que não vai ser? E será? Amados, sempre que você fica ali pensando, ah, mas tá em silêncio, tá em silêncio, tá em silêncio. Preste atenção, descanse seu coração, vá buscar uma outra alternativa, vá buscar uma outra solução, porque o silêncio é uma grande resposta. Então, preste atenção, mais uma vez dizendo. E nós encontramos também, amados, lá em Tiago 1, versículo 19. Meus amados, tenham isso em mente e estejam prontos para ouvir, tardios em falar e tardios para irar-se. Quantas vezes, amados, algo acontece, a gente já fica ali com raiva, já fica ali tomando partido, já fica ali cheio de razão, já querendo falar. Quando muitas vezes nós precisamos prestar atenção na Bíblia, lembrar dessas palavras e lembrar que para a gente ter em mente que é para a gente estar pronto para ouvir e tardios para falar. Ou seja, esse versículo casa exatamente com o que a gente acabou de ver em Provérbios 23, 9. Então a gente ouve mais e a gente fala menos. Veja, estejam prontos para ouvir e tardios para falar. Então que a gente receba essa palavra no nosso coração, da sabedoria do silêncio. Nós encontramos outros versículos também que nos ensinam sobre a sabedoria do silêncio. E como é bom, amados, muitas vezes a gente pensa em dar uma resposta, a gente pensa em falar alguma coisa, mas a gente escolhe a sabedoria do silêncio. E a gente vê que realmente foi a melhor resposta, foi a melhor saída, foi a melhor maneira. Nós vemos, inclusive, esse exemplo da sabedoria do silêncio no nosso Senhor Jesus. Jesus estava lá apanhando quando ele foi pego, quando ele foi preso, nos momentos que antecederam a crucificação bruta e cruel do nosso Senhor Jesus, mas que ele aceitou passar por isso por amor de todos nós. E ele ali apanhando, as pessoas estavam cuspindo na cara dele, batendo nele, machucando ele, ferindo ele com palavras, com pancadaria, ferindo ele. Estavam chicoteando o nosso Senhor Jesus de uma maneira brutal, que a pele dele se abria, dava para ver os ossos. Ele lá triste, sofrendo. E a resposta dele foi o silêncio, amados. Foi o silêncio, e isso nos ensina tantas coisas. Quantas pessoas nesse momento teriam uma postura de querer impor a sua razão, de querer impor a sua verdade. E ele, coberto de razão, estava ali em silêncio, porque ele sabia que seria a melhor resposta, naquele momento, daquela maneira. E assim como Jesus é, amados, nós podemos ser todos os dias. Nós aprendemos com Jesus todos os dias. Está enfrentando algo desafiador. Pense sempre que muitas vezes o silêncio vai ser a melhor resposta. Inclusive, muitas vezes nós precisamos ficar em silêncio para ouvir a instrução de Deus, amados. Para ouvir como que a gente deve responder nessa situação, para ouvir como que a gente deve falar diante dessa situação, o que a gente deve dizer. E lembrando também, amados, que muitas vezes nós queremos, é natural do ser humano, a gente querer se defender. Mas a gente precisa lembrar que a Bíblia também nos diz que Deus que nos justifica, Deus que nos defende, Ele faz
por nós, amados. E que a gente faça a nossa parte, que a gente contribua com Deus, fazendo a nossa parte. E muitas vezes a nossa parte é ficar quieto, entender que a sabedoria no silêncio, a gente olhar para dentro, a gente refletir olhando para dentro e entendendo que muitas vezes a gente precisa se silenciar para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Se estamos falando, muitas vezes a gente não está conseguindo prestar atenção nem ouvir as coisas que Deus está falando ao nosso coração. E a gente vai aprendendo, amados. É natural. A gente não precisa se culpar, botar um peso enorme se um dia nós fizemos todas essas coisas aqui que estão em Provérbios 23. Se um dia fizemos, entenda que hoje é uma oportunidade para que você não faça mais. Hoje é uma oportunidade para você prestar atenção nas coisas que você está fazendo. Andei, fiz, mas peraí, mas eu não sabia, mas eu não tinha a menor ideia de que a Bíblia falava sobre isso, eu não tinha a menor ideia desses conselhos para minha vida, eu não fazia a menor ideia, e eu fazia. Deus desconsidera o nosso tempo de ignorância, amados. Porém, a partir do momento que a gente sabe, a partir do momento que a gente entende que essa palavra chega até nós, aí nós podemos mudar, nós podemos passar a andar conforme a palavra do Senhor. Lembrando que tudo na Bíblia é baseado em equilíbrio, né, amados? Nem muito para o lado, nem muito para o outro, mas sim em equilíbrio. Fique com essa palavra no seu coração, entenda a sabedoria do silêncio, aquele momento que você está ali tentando falar, tentando argumentar com alguém, mas você está vendo que as suas palavras estão sendo desprezadas, escolha o silêncio. E você também pode meditar nessa palavra lá em Tiago 1:9, sobre a gente ouvir mais e falar menos, e demorar para falar, porque estamos ouvindo atentamente o que está sendo dito. Meus amados, queridos, essa foi a preciosos tesouros de Deus, coroa da criação do Senhor. Essa foi a nossa palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a cada um de vocês. Amanhã, leia e meditem em Provérbios 24. Sabe, amados, às vezes as pessoas fogem de provérbios. Falam, ai meu Deus, aquelas palavras são muito duras. Mas são conselhos sábios, amados, para que a gente tenha vida longa, para que a gente saiba como agir ou como reagir em determinadas situações. São conselhos poderosos de sabedoria, da melhor maneira que a gente pode viver a nossa vida. Um beijo no coração de todos. Nos vemos segunda-feira. Quase que eu digo amanhã, hein? Nos vemos segunda-feira aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que vocês tenham um dia abençoado, um final de semana abençoado. Que Deus surpreenda o seu coração com uma grande alegria nesse dia de hoje. E nos vemos segunda-feira em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês, amados. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Rosângela, Felinha, Roselene, amém, minha querida. Que seja assim, medite nessa palavra. Ana, Simone, Dora, Angélica, Ed, Águia, Pri, Thalia, Gabriela, Vanilde, é verdade, Ana, Adriele, Angel, Leila Andrade, quanto tempo, querida, que bom ter você aqui com a gente de novo, Daci, Cícera, Zeile, Elis, Kit, Mário, Missionária Gil, Anderson, Bia, Leônica, obrigada, eu que agradeço, glória a Deus, Regiane, Camila, Lição, bom dia, Elis, Giovana, Ana Carla, Ed, Elis, Conceição, Mai, Isa, Wagnélia, Leonardo, Pinha, Rodrigo, Juliele, Dora, outra Daniele, Jorge, Ricardo. Um beijo para todos, queridos, todos vocês que estiveram aqui, vocês que vão acompanhar aqui no Instagram depois, ou no YouTube depois. Um beijo para todos vocês, obrigada. E lembre-se sempre, amados, a gente aqui está falando não só do poder da palavra dita,
mas da palavra escrita também, né? Com tanto WhatsApp para lá e para cá, com tanta mensagem para lá e para cá, com tanta discussão no WhatsApp para lá e para cá. O poder do silêncio também inclui não só as palavras que saem da nossa boca, mas do nosso dedo, que a gente se controle. Um beijo para todos, amados, e nos vemos segunda-feira, em nome de Jesus.